começamos as nossas atividades embaixo de um pé de manga. Hoje virou uma escola que já saiu daqui médicos, advogados, mas é verdade isso? É verdade. Oi pessoal, vamos para mais um episódio da nossa Caravana da Cooperação, segunda edição. Hoje nós desembarcamos em Rosário Oeste para contar uma história que tem tudo a ver desde o começo com voluntariado. Eu vou falar de um projeto, uma ideia, um grupo de pessoas que lá atrás começou debaixo de um pé de manga, servindo sopa. A coisa foi crescendo, crescendo, crescendo e hoje virou uma escola. Aliás, hoje a escola é um dos elementos desse projeto, que a pessoa que vai contar pra gente já está aqui do meu lado, que é a Tânia Conrado, uma das idealizadoras, das fundadoras desse projeto que começou debaixo de um pé de manga, é isso mesmo? Bom, tudo bem, Tânia? Bom dia, tudo bem? É isso mesmo. Nós começamos as nossas atividades embaixo de um pé de manga. Um grupo de pessoas, né, se uniram, começamos de um ideal espírita. Eu acho que todos os espíritas amam um pé de mangueira, porque são várias histórias A que a primeira gente ouve, né? sede? Com a primeira sede. E a gente trabalhava, carregava, né, os materiais para se fazer a sopa. Aham. Que nós tínhamos um trabalho com crianças e adolescentes de evangelização e a gente carregava vasilhas, água, panelas e ficávamos embaixo desse pé de mangueira. Mas calma aí, você já está contando demais. Era só para dizer se era debaixo do pé de manga ou não. Não conta a história que a gente tem muito papo pela frente. Aqui. Tânia, só para quem está nos acompanhando nessa introdução aqui saber, isso hoje virou uma escola, pelo que eu estou sabendo. Aliás, um dos elementos desse projeto foi aumentando e virou uma escola, que já saiu daqui médicos, advogados, professores. É verdade isso? É verdade. E falo isso assim com muito orgulho, né? Porque para quem começou, não era nem um sonho, eu acho que foi um pouco de utopia, mas nós começamos. E ver hoje tantos profissionais que passaram por nós, principalmente com a filosofia do que nós trabalhamos, com os valores que a gente plantou e hoje vendo isso dando frutos, é muito gratificante. Eu acho que a gente está cumprindo um pouquinho daquilo que a gente se propôs a fazer. Também não conta essa história. Isso a gente vai discutir daqui a pouco. Vamos falar daqui a pouquinho. Antes disso, gente, vocês vão ver que história bacana que é essa. É uma daquelas histórias assim que a pessoa olha e fala assim: vocês são doidos fazer um negócio desse? É mais ou menos por aí, né? Que as pessoas acham que é tudo doideira fazer o que vocês fizeram, né? É. Né? Hoje, sim, olhando tudo que a gente já passou, o que a gente caminhou, se fosse planejar isso, eu não teria, acho que talvez eu não teria Eu coragem. acho que a maioria das pessoas que estão vendo também não. Não, a gente não pensou, foi lá e fez. Então, antes da gente saber o que eles fizeram, Tânia, quem é a Tânia Conrado? Da onde você veio? Nasceu onde? Filha de quem? Deixa eu entender e apresentar você oficialmente para as pessoas que estão nos vendo agora, ou nos ouvindo. Bom, a Tânia Conrado. Nasceu onde? Fez o que da infância? Eu nasci em Diamantino, mas assim, fui só para nascer, né? Porque meus pais moravam na Fazenda São João, que trabalhava lá, né? A fazenda fica ali próximo ao Posto Gil, pra frente um Próximo ao pouco Mutum ali. entre Mutum e Posto Gil. Tá. Já moraram muitas pessoas. A recordação que eu tenho, toda a minha infância, adolescência eu passei ali. E foi uma das fases mais bonita e gostosa que eu vivi na minha vida, eu passei naquele lugar. Meus pais, umas pessoas muito simples, mas são assim as pessoas que eu mais admiro na minha vida. A minha base, o meu alicerce, os valores que eu tenho, se eu sou o que eu sou, eu devo a essas duas Como é que é pessoas, o nome de papai e mamãe? Ana e Benedito. Certo. Então a gente são filhos que somos oito irmãos, Eita, família grande. grandes, 7 mulheres. Olha só. A casa das 7 mulheres, né? Eu sou a mais velha de todos eles. Tenho 2 filhos que têm a mesma idade dos meus irmãos. Eu fiquei 2 gestações, e a minha mãe grávida. Meu Eu Deus. já amamentei minha mãe já amamentou meu filho. Passamos por esse processo também. Então eu vivi toda a minha infância lá. Nasci só em Diamantino, eles já moravam na Fazenda Uhum. São João e fiquei até os 14 anos, fiquei um ano em Cuiabá para estudar. Voltei para Diamantino, fiquei mais um ano e em 89 eu me casei e vim para Você Rosário. tinha que idade nessa época? Eu estava com 17 anos. 17 anos. Já É, casou e veio embora pra vim Rosário. embora para cá, casei novinha. Vim para cá e estou aqui até hoje. Entendi. Então essa é a Tânia.
A gente poderia descrever a Tânia como uma pedagoga, como uma ex-presidente da APAE, mas eu acredito que o que mais se encaixa pelo que a gente conversou na Tânia é uma pessoa que, se não a vida inteira, pelo menos boa parte da vida, se doou em função de outras pessoas. Você, eu acho que talvez aqui em Rosário seja a mais pura expressão do voluntariado. Ou é exagero da minha parte falar isso? Se não não vou dizer a mais, né? Porque também seria um pouco de pretensão dizer a maior. É, Mas tem uma história muito ligada ao voluntariado. Aí eu tô certo em dizer assim. eu assim, desde que eu me entendo realmente, porque eu casei uma menina, né? 17 anos. Então eu vim para cá e logo veio o meu primeiro filho e eu já me entendi como pessoa já envolvida em causa, né? Então, em função de algo ou de alguém. E eu falo que agora que eu estou me descobrindo mesmo como Tânia, como pessoa, porque chega um ponto que você se envolve tanto, que você se coloca tanto em segundo plano e é sempre buscando isso, né? E a minha vida toda sempre foi. Eu acho que faz parte de mim já. Não vou dizer que é a mais, né? Porque, como você disse, seria pretensão falar isso, mas a minha vida toda sempre estou envolvida em alguma causa. E você quer ver, gente, como é que funciona essa vida dela, como é que é, por que a gente tá falando sobre isso? Tânia, vamos voltar então para o início do nosso papo, que a gente já deu um spoiler lá, para a história da mangueira. Como é que foi essa história do pé de manga? O que vocês fizeram um dia? Qual que foi essa ideia que hoje virou o que virou e a gente vai chegar daqui a pouco onde nós estamos hoje aqui? Bom, essa ideia, na verdade, não partiu de mim. Hum, Então foi na época o meu ex-marido, que já vem de um berço espírita, né, que montamos uma casa, fundou uma casa espírita num outro bairro, que não hoje aqui, e a gente já desenvolvia um trabalho social isso em Rosário Oeste, em né? Rosário Tá. Oeste, tá, no bairro Santa Isabel. E a gente estava com vários projetos que era para iniciar num bairro vizinho, mas pela necessidade que a gente viu na época aqui, ele preferiu vir para cá. Só que, como falo, foi um pouco de loucura. Então, como ele tinha muita loucura em também fazer as coisas, ficou que ninguém queria acompanhá-lo. E eu me recordo que ele tinha esse ideal de vir para cá. Ele colocou na parede do escritório de casa uma frase que dizia assim: comece a trabalhar, que o teu trabalho trará teus companheiros. E ele veio sozinho. Quando foi no próximo final de semana, aí eu já vim junto. Aí veio mais um e veio mais um. E como nós não tínhamos um local físico para poder desenvolver as atividades que se pretendia, foi a Mangueira que nos acolheu. Na época a atividade era o que? Era a distribuição do Trabalho sopão, com né? criança, né, evangelização de trabalhando com crianças e adolescentes. Certo. E a sopa, Que é né, uma que a gente já característica das casas das espíritas. casas espíritas, né? Então a gente já fazia sopa lá embaixo e começamos a fazer aqui. E aí foi aquele transtorno, né? Imagina, sem um lugar físico para acomodar, fazer sopa, você não faz do nada. Então existe uma série de logística ali que você precisa se organizar para Não, fazer. desde um fogão, uma panela, até, enfim, um lugar específico para isso, né? Então, e eu tinha um fusquinha. E esse fusquinha, eu tinha que carregar água, panela, as verduras, As crianças. e os meus filhos, né? Aí eu já tinha o quê? Nesse período eu tinha, acho que já estava com 3 filhos. Porque, assim, filho veio de monte, né? E eram os primeiros a serem evangelizados. E a gente fazia ali, então tinha que carregar tudo. E quando começava a chuva, o que a gente fazia? Meu Deus, bota tudo dentro do Fusca. Nós tínhamos que correr e botar dentro do Fusca, e nem sempre cabia tudo. E era essa loucura. Bom, uma coisa que faltou para quem tá nos ouvindo, nos assistindo agora, a gente falou assim, veio pra cá. Que região que é essa de Rosário Oeste? É uma região que fica, se a gente colocar assim na linguagem popular, depois da BR, né? Viemos para o bairro Aeroporto. Que é uma comunidade um pouco mais carente da cidade. Exato. Então, e quando a gente veio para cá, onde nós estamos hoje, onde funciona o complexo assistencial educacional espírita, né, esse local aqui não tinha nada. O bairro ficava até onde tinha as casas que foram construídas, né, de material. A partir daqui já não tinha mais água encanada, não tinha energia elétrica, só tinha algumas casas de palha, logo acima, onde ficava a nossa mangueira. Que até o senhorzinho próximo, lá vizinho, que ficou com pena da gente, que ele emprestou a casa dele. E a casa dele mal cabia ele. Meu Deus. Que era a casinha de palha e a gente guardava ali o fogão e os nossos pertences para poder, no sábado seguinte, não ter que carregar tudo de novo. E aí, desde então, todo sábado vocês começaram a bater ponto aqui para ajudar essas crianças, evangelizar e distribuir a sopa.
Isto. Aí a gente conseguiu, né, este terreno aqui, onde a gente está hoje, e fizemos um pequeno barraquinho. Então daí, desse complexo, que na época, complexo, hoje a gente fala complexo, era uma casinha que guardava o fogão, Isto. foi crescendo, e aí já me conta, como é que surgiu essa história dessa escola? Vocês viram essa necessidade? Foi mais um ato de, me perdoe a brincadeira, de doideira da cabeça de vocês na época? Como é que foi isso? Pois é. É de loucura mesmo. Fizemos esse barraquinho de madeira, aumentamos com um pedacinho de lona e as crianças começaram a chegar e aumentaram o número de crianças, aumentaram o número de jovens e começou também as mães das crianças e com isso colocamos atividades para fazer com as mães. Mesmo assim, de maneira improvisada, a gente conseguia dividir as turmas, né, por faixa etária de idade das crianças, dos jovens e as mães já começaram a trabalho de artesanato, né, fazer as tapeçaria, que ainda na época, quem começou com esse trabalho com as mulheres, ela até foi uma das fundadoras da nossa casa, faleceu recentemente, a Conceição Tax Orives, né, ela era até a irmã do ex-governador Pedro Tax, Uhum. foi uma trabalhadora muito valiosa, que começou esse trabalho com as mulheres aqui Pra gerar uma renda pra elas para mesmo. poder gerar essa renda para ela, para dar uma oportunidade de mudança de vida. Inclusive, tem mulheres hoje que vivem desses artesanatos que aprendeu aqui, que é a renda que ela tem até hoje. Olha que legal. E aí vieram chegando, e vocês falaram, peraí, a gente tem que, além de evangelizar, educar também essas crianças. Isso. Então, antes até de começar aqui, a gente também não tinha água encanada. E depois vocês podem até mostrar aqui que tem o poço. Nós tivemos que furar Aquela desde casinha cercadinha que tá ali, ali atrás de mim é um cercadinho ali, poço, é um atrás de você é um poço. poço. Tivemos que fazer até o poço. O pessoal lá temos até fotografia de quem estava literalmente no fundo do poço. Né, tivemos que. Então você vê que a gente começou Do do zero, porque nada, aqui do era tudo zero. limpo, era um campo aberto, né? Não Nada, tinha nem nada. água, né? Então a gente teve que começar do nada. Fizemos depois duas salas, né? Que a princípio foi somente a casa espírita, né? Fizemos um salão e a sala de paz. Uhum. E a escola a gente tinha planos, mas era algo assim para futuro. Vamos Tava muito longe naquela sonhar. época da Na realidade. minha cabeça estava muito longe, né? Porque é uma estrutura, tem toda, nossa, questão burocrática de você colocar, de fazer, implantar uma escola, Sim, né? Era documentação, tem sonho. professor, tem materiais, enfim, é uma coisa distante. Ou era, né? Era pra ser, né? Era para si. Mas como tudo vai no susto e na loucura, né? E Mais uma daí? vez eu embarquei na loucura, né? E foi em 98, novembro de 98. Conversando, né? O meu ex-marido era presidente, ele disse assim: vamos montar a escola e vai ser o ano que vem. A gente já estava com construção de duas salas a Você mais. lembra que mês, mais ou menos, do ano que era isso? Novembro. Ah, o ano que vem, tipo, daqui 2 meses, 60 Exato. dias. Eu disse: não, você está louco. Ele falou: não. E eu me lembro como hoje. Ele disse assim: te vira, maneco, a escola é tua, você é que vai funcionar, não vai tocar. Eu falei, não é possível um negócio desse, não tô E você era acreditando. pedagoga já? Nada. Eu não tinha nem magistério. Não tinha Até, vontade. eu só E a tinha coragem. e a coragem. E foi quando foi em fevereiro, 5 de fevereiro de 99, nós implantamos duas turminhas de educação infantil. Jardim 1 e Jardim 2. Meu Deus. Aí que eu fui atrás fazer pedagogia para poder. Então eu fui crescendo, Junto digamos com a assim, escola. junto com a escola. Então eu fui fazendo a minha formação conforme a escola foi crescendo. Mas vem cá, e dinheiro na época, profissionais, como é que vocês começaram isso? Se é um negócio que era totalmente, na época, improvisado ainda, começando. Então, dinheiro assim, a gente contava com Deus, né? A gente começava a construir as salas e dava o cheque. Vamos dar o cheque, material de construção, Deus, olha, a gente precisa pagar. E vai, festival de pizza, e vai bazar, pedágio na BR, Polícia Federal ameaçava até prender a gente, e corria, e assim, e nisso já tinha um grupo de pessoas, porque um ideal desse, uma causa dessa, você não faz sozinha, né? Uhum. Eu só sou uma pecinha de toda essa história, por trás disso tem muitas pessoas Ah, que inclusive hoje ajudaram, você né? representa toda essa turma, né? A gente Isto, tá né? usando a Tânia como Mas elemento simbólico, mas tem muita gente claro, envolvida. muita, muita. Senão você não tem Não como, não faz. faz nada sozinho, né? E as coisas aconteciam. Às vezes a gente tinha cheque, falava, "Você vai estar.
olha, por incrível que pareça, tinha pessoas que ligavam e, olha, vocês estão ainda fazendo aquilo lá, aquele trabalho, eu quero contribuir, eu vou ajudar com tanto, ajuda. Chegou, às vezes, de ser exatamente o valor do cheque que ia entrar e que ainda não tinha um centavo para ser Meu coberto. Deus. Os professores naquela época, voluntários? Não, os 2 professores que nós tínhamos eram remunerados. A nossa merendeira, na época, era voluntária, Ah, tá. mas assim, o restante das pessoas, todos voluntários. E você, depois disso, foi fazer pedagogia, se formou, fez uma especialização em psicopedagogia. Aí você se tornou uma profissional da educação de fato. Mas isso levou um tempo, né? Levou um tempo e até para fazer essa pedagogia foi um transtorno, porque eu estava com a minha filha caçula com 3 meses, ainda estava amamentando, então E nas não tinha primeiras faculdade aqui, né? semanas não tinha, era Cuiabá. Você tinha que ir pra Cuiabá todo Eu dia tinha também. que ir a Cuiabá, era daquelas faculdade modular que ficava uma semana no mês, Tá. mas eu tinha que levar minha filha. Então no começo eu ia que ela estava amamentando, eu tive que tirar ela, né, tirar do seio para poder estar mais tranquila lá. Mas como que você vai tranquila deixando 4 filhos aqui ainda todos pequenos? E mais uns 20, 30 E guris na mais as sala de aula crianças aqui. aqui, às vezes eu ia, eu chorava, eu queria desistir. Eu falava, mas se eu desistir, como que vai ficar? Eu preciso. E com isso a gente estava tocando o processo ainda da escola, né, ela tinha que existir legalmente. Então, mas olha, tinha noite que não conseguia dormir direito, mas graças a Deus consegui finalizar. Aí fiz psicopedagogia, depois eu fiz gestão de pessoas, fiz educação especial, até em função de tantas crianças que precisavam também, a gente não entendia, não sabia como lidar, né, com as necessidades, aí fiz educação especial também, tudo em função da escola. E aí, Tânia, pelo que a gente conversou, deu certo, a escolinha foi crescendo, e à época vocês conseguiram um convênio com o município, com o estado, como é que foi isso? Que pôs de ampliar a escola. Isso, porque assim, a gente começou com as 2 turminhas com séries gradativas. Nosso processo já foi com implantação de série gradativa. Então, cada ano a gente implantava uma turma. Essas turminhas era o quê? Era Jardim 1 e Jardim 1 e 2? 2. Tá. Aí fomos, na época, era a alfabetização, aí o primeiro ano, e cada ano que a gente implantava uma nova turma, nós tínhamos que correr para construir mais uma sala. É porque a turminha ia Porque passando de ia ano passando e de ia, ano e não tinha sala. ia entrando Então outras, né? tinha que construir sala. E com isso nós chegamos até o 9º ano do ensino fundamental. Olha que legal. Que são vários desses profissionais, né, que eu falo para você que eu sinto orgulho hoje de ter o médico que atende no hospital, no posto de saúde, de advogados, de tantos outros, de tantas áreas que, inclusive, meus filhos também que passaram por aqui, né, e muitos voltam para nos visitar, para dar palestra para as mães, para dar palestra para os alunos, da história que eles passaram. Eles falam que o que marcou para eles foi a os valores que eles aprenderam aqui. Tem até uma ex-aluna que veio agora esses dias aqui dar uma palestra para as mães e ela disse que o diferencial que fez essa escola na vida dela foi os valores que ela aprendeu, que ela leva para a vida dela, que ela nunca esqueceu. Olha que Então, que maravilha. isso, para a gente ouvir isso, é muito bom. Qual que é a profissão dela hoje? Hoje ela é uma empresária aqui, faz parte até do Comitê Mulher também. Que legal. Então, isso foi assim, até há poucos dias eu me perguntando por que que eu estou fazendo ainda tudo isso? E é E nessas horas ela que as veio, respostas vêm. e com aquele depoimento que ela deu aqui, sem nem saber pelo que eu estava passando, aí eu falei, obrigado, Senhor, agora eu tenho a resposta. Tânia, que ano que foi o auge dessa escola, com 9 turmas, até o 9º ano, melhor dizendo? Até o 9º ano, acho que foi em 2008. Até lá estava crescendo, apesar das 2008, nós já dificuldades. estávamos com o 9º ano do ensino fundamental. Isso, porque quando a gente chega numa proporção dessa, com tudo isso de salas, com funcionários, elas não andam sozinhas. Então você precisa de recurso para mantê-la, né? Porque além de funcionários, tem tantas Não, outras e lembrando que isso aqui é uma obra filantrópica. Isso aqui não tem fins filantrópicas. lucrativos nenhum, né? Sim, porque nós não temos recurso que vem, tá aqui todo mês nós temos X específico que alguém manda. Não, nós temos que correr atrás de tudo. Então as despesas aumentaram muito. E para nós sozinhos ficou difícil manter tudo isso. Então nós fechamos 5 turmas. De cara, do 5º ao 9º ano nós fechamos. Mantivemos educação infantil e o Fundamental 1, Que é até o 4º ano. que é Ou 5º ano até hoje, né? que é até o 5º ano hoje, né? Que a gente teve que, na época, a gente tinha, era o que a gente conseguia Manter. manter.
Só que mesmo assim as dívidas foram aumentando, foram crescendo, e porque não é só a escola que a gente tem de atividades, né? Nós temos outras inúmeras atividades que a gente que desenvolve na instituição, e as dívidas estavam crescendo também. E chegou um ponto que falei, bom, vamos ter que retroceder. Sem querer, mas foram Que obrigados. foi aí que eu tive que fazer, reunir com a equipe. E a princípio eu nem cheguei a falar para eles qual que seria a minha ideia, que falei, vou parar, vamos encerrar por aqui, vou voltar as duas turminhas e eu toco só, nem que eu fico com uma e vou para a sala de aula e fico com eles. Mas antes de eu chegar com essa proposta, para minha para minha felicidade, eles mesmos disseram não, a escola não vai fechar. A gente não tem recurso, nós vamos ser voluntário. Gente, aquele dia eu chorei, sabe, de ver assim o comprometimento com a causa. E todos, foi o ano inteiro, toda a equipe de professor, a serviços gerais, a merendeira, a secretária, trabalharam o ano inteirinho voluntário para a escola não fechar. Meu Isso Deus. não é para qualquer um, né? É só realmente para quem tem amor à causa. Que eu acho que toda essa loucura que a gente faz, que a gente vive, é porque tem amor, porque senão não explica, né? Não, não explica. Eu acho que o que explica realmente é um propósito, é um amor e esse senso de fazer algo muito maior que talvez não seja nem daqui nem de agora, né? A gente tem um compromisso com, sei lá, com Deus, com o universo, com além, chame como quiser, na verdade, né? É o que eu falo, se eu vejo assim, diante da transitoriedade da vida, se você for observar isso tudo que a gente tem, que a gente vê de criação de Deus, se não for para você fazer diferença positiva na vida das pessoas, não tem sentido. Porque é muito pouco que a gente passa aqui. A gente percebe que diante disso tudo, quando você olha essa grandeza, você percebe que o restante é tudo ilusão. Então a gente precisa realmente focar no que importa, né? Para que a gente veio. Porque todo mundo tem algo a fazer, tem algo a cumprir, além simplesmente de viver por. Nascer, crescer, pagar boleto, morrer. E muito Exato. mais do que isso. E hoje a gente vê tanto, é muito mais aparência do que essência, né? É. Bom, já que a gente está falando de transformação, nada mais justo do que convidar uma ex-aluna aqui da escola para trazer um depoimento, para falar um pouquinho como isso transformou a vida dela. Dá uma olhada aí, daqui a pouco eu volto a conversa com a Tânia. Eu estudei no educandário o meu ensino fundamental completo. E depois daqui eu fui fazer o ensino médio, que foi também em Rosário Oeste, no antigo Pedro Ocean. E após isso eu ingressei na faculdade de Direito. E em Cuiabá, como Rosário não tem faculdade, né, eu percorria todo dia e voltava de Cuiabá. Me formei, ainda na faculdade eu fiz o exame da ordem, fui aprovada. E assim que finalizei, então, colei grau, eu já comecei a advogar, né? Hoje, faz um ano, fez no dia 10 de outubro, que eu tenho o meu escritório na cidade de Rosário Oeste, meu próprio escritório. E assim, o educandário é o que eu sou hoje é pelo educandário, porque assim, além do ensino que o educandário tem, ele é força de humildade, de caráter. Então, assim, foi tudo que eu aprendi hoje, vamos dizer, foi pelo educandário. Eu acho que o trabalho do educandário é essencial para a criança, porque assim, hoje eu estudo muito educação infantil, eu sou mãe de um bebê de 2 anos de idade, então eu me adentro muito em educação infantil. E eu vejo que aqui eles ensinam tudo que a criança precisa para uma vida adulta, porque tudo que você é na vida adulta é reflexo da sua infância. Então aqui, como eu disse, ensina a caridade, a humildade, a educação, entendeu? Além de que o ensino é maravilhoso. Então, tudo isso tem um educandário que vai refletir muito na vida adulta de uma criança. Tânia, como é que é para você olhar para trás hoje, olhar para uma pessoa como essa hoje, que está bem sucedida, tem a sua carreira profissional, falando do quanto isso mudou a vida dela? É, valeu a pena todo esforço, valeu a pena todo sacrifício, todas as lágrimas, todas as renúncias. Valeu a pena.
Essa é uma vida transformada de tantas que vocês já transformaram, que certamente poderia ter um outro destino, um outro desfecho, né, que não fosse esse. Eu acho que do que a gente faz, de tantos que passaram por aqui, do ideal que a gente propôs a trabalhar, se desses todos um tivesse sido bem sucedido, já teria valido a pena. Mas foram muitos, muitos. E isso é muito gratificante. Uma curiosidade aqui, Tânia, como é que a tua história, ou a história do Complexo de modo geral, cruzou com a história do Sicredi? Hoje vocês são assistidos pelo Fundo Social, você comentou comigo, mas como é que começou esse vínculo, esse namoro, sei lá, essa parceria? Bom, como a gente já enxerga possibilidades por onde passa, a gente pensa assim, ah, aquele ali pode estar nos ajudando. Então, quando o Sicredi veio para o município, que a gente já viu que uma instituição financeira que é diferente das instituições tradicionais, né, que já vem com um propósito, aí com um olhar voltado para o social, pensei, oh, é agora. Deve ter alguma coisa ali. Ali. Então, eu sempre peço, quando eu vou conversar com alguém, apresentar a casa e buscar ajuda, eu peço para vir aqui, Para porque eu conhecer. gosto que conheça. Porque diante de tanta filantropia que existe, acaba prejudicando quem se propõe a fazer uma filantropia séria. Então eu gosto que venha aqui. E já convidei o gerente que já estava para vir conhecer, e ele de cara assim apaixonou de ver o trabalho que a gente fazia, da forma como fazia, e já desde o início já começou ajudando a gente, mesmo antes do Fundo Social. É bom que se diga que vocês têm todo um projeto regulamentado, envia, esse projeto é analisado e a partir daí vem uma ajuda, eu não sei se eu posso dizer ajuda de custo ou uma ajuda que, no final das contas, ajuda a custear isso tudo, né? Há quanto tempo que você já tem essa parceria? Essa parceria está desde que o Sicredi veio para Rosário. Eu não sei dizer certo a data, mas se não me falha a memória, acho que desde 2011, 2012, mais ou menos por De essa 10 anos é época, certeza que já acredito, tem. sim. E como você disse, né, os projetos ele tem que ser feito com base em toda uma documentação, você tem que estar todo regularizado e todo ano eu apresento um projeto, como a gente tem várias atividades que a gente desenvolve. O ano passado foi para as mulheres, do trabalho das mulheres, do artesanato, que nós temos o grupo de mulheres que tem o nome de Mãos Empoderadas, né, que são as mulheres aí que estão mudando aí de atitudes. Então, assim, fazendo um trabalho bem amplo com elas, e o artesanato é uma das atividades que elas fazem. Então, o trabalho do projeto do ano passado foi para o artesanato, para comprar materiais para Cada que ano elas esse dinheiro comprem. vai para uma área. Este ano, a gente foi contemplado com um projeto para adolescentes, né, que é o projeto Girassol, que entra desde atividades esportiva, música, dança, e também trabalhando aí com eles os valores, para estar empoderando nesses meninos e essas meninas também, para que tenham um futuro também um pouco melhor, já que a gente não pode estar atendendo, não tem essa demanda na escola para atender esse público. Então a gente faz esse trabalho paralelo com eles. Eu ia te perguntar qual a importância de um fundo social como esse, mas acho que a tua resposta está clara, né? Não Eu precisa nem falo falar sobre que isso, o né? Fundo Social, ele ajuda a gente a transformar nossos sonhos em realidade. Legal, É é o o que combustível para possibilita, é isso. o combustível. Ô, Tânia, uma coisa que eu fiquei curioso, e a gente nem, na verdade curioso não, né, que eu acho que vale a pena você saber, que nós chegamos até essa história sua por meio, inclusive, de uma pessoa que é conhecida, amiga, parceira sua também de um outro projeto dentro do Sicredi. Foi a Adriana, lá de Diamantina, a gente gravou com ela, e ela disse, inclusive, que ela se inspirou em montar lá uma escolinha de evangelização também, dentro da Igreja Católica, em função do exemplo que ela viu da Tânia de Rosário debaixo do pé de manga. Você sabia disso? Que ela falou isso pra gente? Então, eu vi, ela postou, e nessa correria eu acabei não tendo tempo de assistir o vídeo que ela mandou. E teve um dia que eu estava em casa, assim, bem preocupada com as coisas aqui, e falei, nem vou para a escola, vou ficar em casa agora à tarde. E peguei e falei, vou ver o vídeo da Adri, né? Aí quando eu vi ela colocando aquilo, que eu assisti na íntegra, né? Eu vi ela colocando aquilo lá, eu falei, nossa. Vai sobrar pra mim. Não, eu assim, aquilo me deu um.
um estímulo. Ainda Aham. mandei uma mensagem na hora para ela, falei: "Ô Adri, obrigada", porque isso veio no momento que eu estava precisando. Olha que legal. Então Nada é por assim, se você acaso, né? saber que você está sendo referência, inspiração para alguém, então você precisa continuar, não dá para parar, né, porque ela está começando, falar: "Não, agora parou, como que eu vou estar começando?". Então você precisa estar lutando ali para manter essa inspiração, para ela saber que vale a pena, né. Então ela agora foi ela que me fortaleceu. Pra você ver que legal, né, independentemente de bandeira, de crença, de religião, a gente tá falando de uma comunidade espírita, lá é uma comunidade católica, e que ambas têm o mesmo propósito, servir, né, O doar, objetivo é um só. ajudar. E aí também, eu acho que vale a pena a gente fazer o registro, vocês se conheceram dentro do Comitê Mulher, que é um outro programa que você participa, e que Isso. tem esse viés, empoderar mulheres para que elas consigam multiplicar, replicar e empoderar outras pessoas. Como é que é para você participar de um comitê como esse também, que é um dos projetos do Sicredi? Então, eu fui convidada, né, para estar nesse comitê. A princípio, eu também não sabia, como Entendi o a que que Adri, era muito do que bem. era, do que se tratava. Ela Olha, foi vai do meu jeito. ter, eu acho que todas nós, foi dessa forma. E fui convidada, falei: "Bom, eu sou meio movida a desafio, então Vamos ver o vamos que ver que é. do que se trata, né, vamos lá". Mas depois de estar ali, dos estudos, da convivência, dessa troca de experiência, nossa, muito bom. Só acrescenta. Eu conheci comecei a ver como a pergunta que você colocou lá atrás: "Quem é a Tânia?". Então o Comitê Mulher me possibilitou a responder isso para mim Ela mesma. falou a mesma coisa. Até parece que "Quem é vocês a estão Tânia?". olhando uma para outra e conversando. E como eu te falei, eu sempre vivi em prol de algo ou de alguém, e sempre me deixei de lado. E nesses estudos que a gente tem, possibilitou eu conhecer melhor um pouquinho a Tânia, que eu sempre me deixei de lado. Então eu falei: "Não, espera aí, agora eu estou conseguindo ver, dedicar um pouquinho mais para mim, enxergar melhor quem é a Tânia", não de forma egoísta, mas para você estar bem para o outro, para você servir o outro, primeiro você precisa estar bem com Tá bem você, consigo. senão como você vai ajudar o outro se não está conseguindo ajudar a si próprio? Tânia, bom, o pessoal que está nos vendo, tá vendo que a gente está aqui no meio do pátio, posso dizer assim, do complexo de vocês, aqui na escolinha. Sol tá rachando, a gente vai ter que encerrar esse episódio, mas eu não podia encerrar esse episódio sem citar uma frase de uma conversa sua com uma das suas filhas, que você me comentou comigo que algumas vezes ela te convidou para ir embora para Cuiabá e ela falou: "Mãe, essa escola não, como é que ela falou? Essa escola não precisa mais de você". E aí o que que você falou? E eu queria que você deixasse isso de repente como mensagem e já trazer uma ideia de o que tudo isso, você já falou, mas para a gente fechar, representa para você e olhando para trás, por que que valeu a pena tudo isso, Tânia? Como é que é esse papo com a filha e o que que você pode dizer olhando para trás para tua história depois de tantos anos? Como eu falei, eu tenho 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. Criança a gente fala, né, meu filho mais velho está com 33 anos, a minha caçula tem 24 anos, e cada um eles estão num canto, né, tá aí um para Blumenau, outro para Porto Alegre, outro em Brasília, e a outra está em Cuiabá em função do meu neto, para ficar um pouco Mais mais perto. próximo. E eles sempre pediram, né: "Mãe, vão embora, a gente não está mais, você deixa a gente e não deixa essa escola". Então a gente tá nessa, né, então eu falo para eles: "É que a escola é um filho que eu pari, mas que eles ainda precisam de mim, vocês já são filhos independentes". E eles falam: "Não, mãe, não é a escola que precisa de você, é você que precisa da escola". E analisando isso, acho que essa simbiose mesmo, Ela tem razão. ela tem razão. Eu preciso daqui, eu sinto que faz parte aqui, interiormente, você é algo que tá muito além do que se explica. Eu acho que já vim um pouco para isso. Você Então, acha? Você acha só? Depois de tudo que a gente às vezes conversou, a gente ainda você acha que acha. ela veio para isso ou você tem certeza? Então, os filhos já encaminharam, esse aqui é um filho que ainda está sendo, precisa ainda ser encaminhado. Embora eu volto a falar, não Tânia sozinha, né? Claro, é toda essa equipe valiosa que está junto, que abraça a causa, que faz realmente a coisa acontecer. Bom, Tânia, se me permite, eu sei que vocês têm algumas parcerias, como a gente já falou do Fundo Social, que o Sicredi ajuda vocês nisso, mas
Se de repente alguém que está nos assistindo, nos ouvindo, tiver interesse em contribuir de alguma forma, seja com uma doação em espécie, seja com uma ação voluntária, vocês estão abertos a receber isso hoje? Com certeza. E precisamos. Eu imagino. E precisamos, principalmente na atual situação que nós estamos vivendo. E para quem não conhece, eu já faço um convite que venha aqui para conhecer. Se alguém chegar em Rosário e falar onde que é a escolinha da Tânia, todo mundo Todo sabe. mundo sabe, chega aqui no bairro Aeroporto, será muito bem-vindo para conhecer. Aos sábados também nós temos todos os projetos sociais, no período da manhã que a gente desenvolve. Pode vir, aqueles que queiram trabalhar também, né, poder doar um pouco de si para trabalhar com criança, com jovens, com mulheres. Estamos abertos para receber toda e qualquer ajuda que será muito bem-vinda. Tânia, se as pessoas chegarem aqui, naturalmente vão saber quem é a Tânia, onde está a escolinha, mas e se de repente alguém que está fora do estado, fora do país, porque esse podcast atinge fronteiras inimagináveis. Se alguém quiser falar com vocês aqui, com a Tânia, com a escola, tem algum contato que a pessoa possa ligar de repente, mandar uma mensagem? Tem sim, é um telefone 65 9997 7407. Repete pra gente, 65 65, 4 vezes o 9, 7. 7407. Pronto. Então esse é o telefone de contato. Se alguém quiser de repente dar uma ajuda de qualquer espécie, vai ser muito Isso. bem-vinda. Inclusive nós estamos montamos já um brechó de roupas, sapatos e bugigangas, né, que está dando um bom resultado aí para manter a instituição. Então, se alguém tiver também roupas em bom estado, tudo isso que possa vender num brechó, também estou aceitando essas doações, tá? Que a nossa lojinha aí tá bombando. Pronto. Vamos fazer aqui O a comercial, o propaganda, merchan. isso. Tá certo. O que vocês oferecem para a comunidade é nada mais do que justo. Nós do Sicredi darmos esse apoio na medida do possível e dar esse espaço também para que outras pessoas contribuam. Tânia, assim, para a gente finalizar, mais uma vez quero agradecer a tua presença, a tua participação, você nos receber aqui para contar a tua história. E enquanto o pessoal me traz um presentinho que eu vou lhe dar em nome do Sicredi, eu queria que você deixasse a tua mensagem final, falasse um pouquinho do que tiver no teu coração nesse momento, sobre tudo que a gente conversou aqui. Primeiro, gratidão, né? Gratidão a Deus por oportunizar a gente se doar um pouquinho em prol de uma causa, em prol das pessoas. Agradecer a toda a equipe desta instituição, né, as que passaram, as que estão, que faz as coisas acontecerem. Todos os comércios aí que nos ajudam, as pessoas anônimas que estão, sem citar nomes, né, para não incorrer a erros, mas todos aqueles que se envolvem de alguma forma e ajudam a manter viva essa instituição, porque eu digo que somos pontes, né, que a gente só liga as pessoas que podem, a gente poder auxiliar aquelas que precisam. E que Deus nos dê força para continuar nessa luta aqui, que os frutos eu tenho certeza que já veio e muitos virão se a gente tiver essas possibilidades de continuar fazendo as coisas acontecerem. Que assim seja. E vai ter sim, porque teu propósito é muito claro que é esse, Tânia. Que assim seja. Olha só, esse aqui é um presentinho que nós entregamos para os nossos convidados. Tem uma mochilinha, uma almofadinha. Essa garrafinha que você se hidratou durante a nossa entrevista é sua também. É uma forma de, mais uma vez, nós expressarmos a nossa gratidão, enfim, de uma forma muito simbólica e dizer muito obrigado, não pela entrevista, mas como eu digo para os meus entrevistados, por você existir e por estar firme nesse propósito. Já, com toda certeza, vendo a sua história hoje aqui, muitas possibilidades e muitas condições para você falar, chega, vou desistir, existiram. E você sempre se manteve firme e está alinhada a isso, tá? Então a gente tem que agradecer, como eu disse, mais do que pela entrevista, mas pela tua história. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Que assim seja e desistir não faz parte de Tânia. Gente, uma vez eu ouvi uma frase que me veio à mente aqui agora, que diz o seguinte, quem não vive para servir, não serve para viver. E hoje a gente conversou com uma pessoa que você viu que, se não a vida toda, se doou a boa parte da vida para outras pessoas que precisavam de uma palavra, que precisavam de uma educação, que precisavam de uma evangelização e que, como consequência, criou-se todo um universo, uma atmosfera de voluntariado aqui em Rosário. Eu espero que a história da Tânia possa ter tocado você como tocou a gente e te inspirado a fazer alguma coisa, seja por você, seja pelo outro ou pelo mundo melhor, como é o nosso propósito dentro do Sicredi. Cooperar para todo mundo crescer junto e desenvolver, criar boas histórias, boas conexões, boas memórias. Mais histórias como esta você pode acompanhar no nosso site, você já sabe, caravanadacooperação.com.br. Nos siga nas redes sociais e fique atento, tem sempre uma boa história em algum lugar que nós vamos passar por aí, tá bom?
Caravana da Cooperação, segunda edição, você já sabe, fazer juntos faz toda a diferença. Até o próximo episódio.